Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Gestão de Pessoas no Setor Público. Na aula de hoje, trataremos de um assunto que, diariamente, é parte integrante de nossas vidas, seja por interesse funcional ou mesmo interesse pessoal: a estrutura remuneratória das carreiras públicas. Vamos conhecer sua origem legislativa, os conceitos inerentes ao tema e a metodologia de construção de uma estrutura remuneratória. Bem, vamos lá? Inicialmente, façamos a seguinte pergunta: o que atrai tantas pessoas para fazerem concurso público? Vemos que a cada concurso que é aberto, a concorrência apresenta-se cada vez mais acirrada. O que influencia diretamente essa quantidade de pessoas a buscarem a realização de um concurso público? Vamos ver no slide. Podemos listar alguns fatores, como padrão remuneratório, a possibilidade de crescimento na carreira, a estabilidade e segurança, condições de trabalho e qualidade de vida no trabalho e até mesmo a imagem institucional ou desejo de atuar naquele segmento, entre outros. Desta relação de fatores, vamos nesse momento delimitar a nossa aula para estudar a estrutura remuneratória, composta pelo padrão remuneratório e a possibilidade de crescimento na carreira. Então, inicialmente veremos os conceitos de carreira, cargo e função. Carreira. Além da definição constante do slide, vocês estão visualizando, cabe dizer que carreira no plano individual é a sucessão de cargos, funções e empregos ocupados por uma pessoa em sua vida profissional. Já o cargo é o conjunto de funções substancialmente idênticas quanto à natureza das tarefas executadas e às qualificações exigidas dos seus ocupantes. A função é um conjunto de atribuições ou tarefas exercidas pelo ocupante do cargo. Nesse sentido, vamos utilizar como exemplo a carreira administrativa das universidades públicas do Paraná. Podemos citar o cargo do agente universitário de nível médio, numa função de técnico administrativo e desenvolvendo tarefas como atendimento ao público, elaboração de ofícios e planilhas, etc. Podemos perceber tudo está interligado e em sequência. Em relação à legislação que ampara a criação destas carreiras e estruturas remuneratórias, onde que podemos encontrá-las? A própria Constituição Federal nos traz a normativa que necessitamos para pôr em prática o desenvolvimento dessas estruturas. Então vejamos o que o artigo 39 nos diz. O artigo 39 da Constituição nos diz. Veja no slide. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. A redação é dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Verificada sua origem legislativa e complementarmente à criação dos planos de carreira e cargos, verificamos a existência de diretrizes que visam balizar a sua construção. Essas diretrizes, obrigatoriamente, precisam atender a princípios, parâmetros e procedimentos gerais, pois estes servem para orientar a sua forma de criação, estruturação e implantação. Essas diretrizes buscam ainda assegurar coerência e uma sistematização para a organização dos quadros de pessoal de um órgão ou empresa pública. Planos de cargos e carreiras elaborados sem esta observância destas diretrizes tendem a ser desconexos, conceitualmente incoerentes e acabam descaracterizados de sua essência, fugindo aos objetivos originais. Vejamos agora alguns princípios que essas diretrizes devem adotar. A busca da valorização do servidor, o desenvolvimento com base na igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qualificação profissional, na aquisição de novas competências e no esforço individual. A avaliação de desempenho como requisito para o desenvolvimento no cargo ou na carreira.
um sistema permanente de formação e qualificação e o alinhamento do plano com a estratégia do órgão ou empresa. Os planos de cargos e carreiras, desde a sua concepção, devem atender ao disposto na legislação, estar adequados às particularidades e necessidades do órgão público e devem funcionar como um instrumento de gestão, tendo como base, sempre que possível, o modelo de gestão por competências e resultados. E ainda devem possibilitar a obtenção de informações que propiciem a melhoria tanto no desempenho individual quanto institucional. Percebemos assim que o plano de cargos e carreiras é um instrumento de gestão essencial, que representa uma engrenagem para o estímulo, motivação e estruturação dos caminhos para o desenvolvimento profissional do servidor, ao mesmo tempo em que promove a recompensa pelo desempenho e pelo mérito. Um plano de carreiras que não é claramente pautado pelo mérito acaba enfraquecendo a sua função e torna-se apenas mais um fardo a ser administrado pelos gestores. Ao analisarmos os princípios descritos, fica claro a sua origem legislativa, como pautada na Constituição Federal, no seu artigo 39, parágrafo 2º, e percebemos que o estímulo direcionado ao aperfeiçoamento é constante para o servidor público. Vejamos no slide. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Na continuidade em nossa caminhada na construção do conhecimento, vamos visualizar as carreiras a partir de exemplos reais. O autor da unidade, José Arimatés, utilizou o Inmetro como modelo. Esse modelo vocês podem consultar lá no livro didático. Eu gostaria de explicar a vocês sobre a estrutura das carreiras adotadas no estado do Paraná, demonstrando que, em sua maioria, mostram certa similaridade. Muito bem. Os quadros de carreira utilizados no Paraná podem ser consultados a partir da página do governo por meio do link www.cidadão.pr.gov.br, na aba Servidor. Lá encontraremos as estruturas das carreiras dos cargos civis e militares. A partir desse acesso, perceberemos que, nesses quadros, a carreira do servidor civil é normalmente apresentada em 3 segmentos principais, estruturadas por um conjunto de cargos separadas pelo fator escolaridade, sendo o conjunto de cargos de nível fundamental, um conjunto de cargos de nível médio e um conjunto de cargos de nível superior. Ao utilizar a separação por conjunto de cargos, também devemos levar em conta as funções as complexidades das funções que serão desenvolvidas. Pois bem, cada um desses segmentos apresenta 3 classes verticais, que podem ser chamadas de A, B, C, ou 1, 2, 3 em numeral romano, e uma série de níveis horizontais, normalmente 12. Para os níveis horizontais, o crescimento é chamado de progressão. É claro que essa definição é geral, o que pode mudar de carreira para carreira. Já para o crescimento vertical, damos o nome de promoção ou ascensão. Via de regra, o crescimento na carreira pode acontecer por meio da conclusão da escolaridade, realização de cursos diversos na área de atuação ou ainda pelo decurso de tempo do serviço prestado. Essas são as formas mais comuns. Na adoção desse modelo de plano de cargos e carreira, verificaremos ainda que a retribuição financeira ocorrerá por meio de um salário base ou vencimento base, somado às suas parcelas que podem ser compostas de gratificações e mais os adicionais. Sobre esse assunto, é importante citarmos as verbas que compõem os vencimentos do servidor. E na fala do autor de diversos livros, o professor Eli Lopes Meirelles, o qual define. Vamos ver no slide. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do servidor concedidas a título definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço, ex facto temporis, ou pelo desempenho de funções especiais, ex facto officie, ou em razão das condições anormais que se realiza o serviço, em grego, propter laborem. Ou finalmente, em razão de condições pessoais do servidor, propter persona.
As duas primeiras espécies constituem adicionais. Adicionais de vencimento e adicionais de função. As duas últimas formam a categoria das gratificações de serviço e gratificações pessoais. Ainda sobre esse assunto, é importante citar que Carvalho Filho nos ensina que, vamos ver no slide, vantagens pecuniárias são as parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de receber o valor correspondente à vantagem. Esses fatos podem ser das mais diversas ordens: desempenho das funções por certo tempo, natureza especial da função, grau de escolaridade, funções executadas em chefias de gabinete, trabalho em condições anormais de dificuldades. Agora veremos como essas verbas podem ser pagas a partir do desenvolvimento na carreira do servidor. Vejamos no slide. Desenvolvimento na carreira. O servidor público, após seu ingresso por concurso, pode direcionar seus esforços visando caminhar, optando entre desenvolvimento de sua carreira entre duas vertentes, a carreira efetiva ou a carreira gerencial. Qual a diferença entre essas carreiras? Percebemos que há um tronco comum às carreiras, sendo possível a todos os servidores conquistar o seu espaço numa ou noutra ramificação após o cumprimento de alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, o tempo de carreira e a avaliação de desempenho satisfatório. O tronco comum contempla o pagamento de parcelas comuns a ambas as carreiras. Além disso, o tronco comum contempla atividades que podem ser desenvolvidas a partir da carreira básica dos cargos de nível superior, médio e operacional. Vejamos o slide. A partir de seu ingresso, no desenvolvimento em sua carreira, o servidor poderá optar pelos caminhos da carreira efetiva na condição de um especialista ou consultor de RH, por exemplo, ou na carreira gerencial, assumir postos de comando como diretor, assessor, chefe de unidade ou outros que vocês estão visualizando no slide. Em relação ao seu conceito, carreira se aplica na organização tanto em relação aos cargos ou empregos de provimento efetivo, que integram as diversas carreiras da União, Estados e municípios, mediante aprovação em concurso público, quanto em relação aos cargos e funções comissionadas, a chamada carreira gerencial, cujo provimento ocorre na forma de livre nomeação, mas que tem se baseado principalmente no critério da confiança. Para a carreira gerencial, o recrutamento pode ser feito por indicação, aprovação em processo seletivo interno, para servidor efetivo ou processo externo. Embora independentes entre si, elas se comunicam diretamente, o que permite ao servidor efetivo a escolher, a qualquer tempo, entre uma ou outra carreira, desde que tenha se preparado para assumir esses papéis e que a função necessita. As carreiras gerenciais podem ser vistas como uma sequência de posições gerenciais ocupadas pelo servidor durante sua vida profissional e envolvem níveis hierárquicos, ocorrendo por meio de transições de um posto de trabalho gerencial para outro ou de um cargo ou função comissionada para outra. Reflete ainda essas mudanças os motivos ou aspirações individuais, o aprendizado crescente, as necessidades e expectativas da organização, além do que englobam políticas, procedimentos e decisões ligadas aos espaços ocupacionais, níveis organizacionais e a movimentação das pessoas. Para finalizar, gostaria de deixar registrado que devemos buscar compreender que, em relação a estar percorrendo uma carreira efetiva ou gerencial, o caminho para o sucesso é uma dedicação contínua rumo ao aperfeiçoamento, mantendo nossas atitudes sempre positivas em relação ao trabalho desempenhado e aproveitar todas as oportunidades e desafios surgidos no decorrer de nossa vida funcional.
O cenário que temos acompanhado atualmente não está muito favorável ao funcionalismo público. Temos visto estampado em jornais de circulação nacional todo o conjunto de ajustes que estão sendo propostos, tanto no âmbito federal quanto nos governos estaduais e municipais, onde se utiliza a crise financeira do país para promover a extinção ou congelamento de gratificações ou adicionais. É certo que para a futura geração de servidores públicos, os planos de retribuição de cargos e carreiras sofrerão um olhar mais crítico e, portanto, se algum dia vocês seguirem o caminho de especialistas na área de RH ou planejamento estratégico e assumirem o papel de elaborador de planos de carreira, deverão atender para estruturas remuneratórias que visem premiar a eficiência e com vantagens inerentes ao cargo desempenhado. Espero que a aula tenha trazido entendimento ao assunto abordado e desejo a vocês sucesso no curso escolhido. Até a próxima aula.